capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o 17 somente. Gênesis 13, 14 e 17. Sentir calor no inverno é bom, né, irmãos? Ninguém acreditava que precisava ligar o ar-condicionado, mas o calor está sendo gostoso. Gênesis 13, 14 diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você vê, que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela alegria da Tua presença, pela comunhão da Tua família. Obrigado por cada vida que aqui está. Nós pedimos que o Senhor continue a falar com os nossos corações, também continue a falar com os nossos pequeninos, nossas crianças, que agora também recebem boas notícias. Seja com cada criança, com cada professor, e que todos eles possam ser cheios da Tua doce presença. E nessa hora, Senhor, abre o nosso entendimento e fale conosco e transforme-nos um pouco mais. Em nome de Jesus, amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Essa manhã nós refletimos sobre o exemplo de Abraão na aquisição de sua fé. Eu disse que Abraão lutou para entender o que era fé num momento em que fé não era sinônimo da espiritualidade, porque era tudo um grande começo. E ele desenvolveu a sua fé, essa foi a nossa reflexão, através da paciência e da resiliência. Nós definimos fé como resultado da paciência forçada que eu devo viver, e que após um tempo essa paciência forçada se transforma automaticamente na necessidade da resiliência, que é aguentar os golpes da vida e se manter olhando para o alvo e prosseguir. Abraão teve muitos golpes, muitos momentos, muitos desafios, e ele vivenciando isso, ele permaneceu forte, com acertos e com erros, mas sempre contínuo, como um padrão de fé, não só para o povo hebreu, mas para toda a tradição chamada judaico-cristã. E esse foi o tema que nós refletimos nessa manhã. Se você não pôde estar aqui, você pode durante a semana assistir no nosso canal do YouTube. Mas nesse segundo momento, eu quero iniciar pensando sobre um elemento que eu não enfatizei nessa manhã, e foi de propósito, eu avisei isso. E eu gostaria de começar com este elemento para fazer o gancho para a nossa história da noite. Ali o Senhor estava falando numa visão com Abraão sobre o futuro herdeiro. Abraão dizendo para ele: será que então é o meu servo, o meu criado, o Damasceno, já que eu não tenho filhos? O Senhor diz que vai dar descendentes, só pode ser este meu criado. E Deus diz para ele: não, não é isso, eu vou te dar um filho. E num determinado momento no texto, Deus leva-o para fora da sua tenda e diz para ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-lo. E Deus piora a situação ainda: olhe para aquilo que você não pode contar, e assim será a sua descendência, ó homem que não possui nenhum só filho. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, eu tirei da terra de Ur dos caldeus e eu vou te dar essa terra. E Abraão acredita em tudo isso. E o texto nos confirma, isso lhe foi creditado, se tornou em benefícios, entrou na sua saving account, entrou na sua poupança, a validade da sua fé em relação à palavra de Deus. E qual era a promessa? Era: eu vou te dar descendentes que se tornarão num povo, e vou te dar uma terra para abrigar este povo. Em outras palavras, povo e terra, gente e chão. E aí vem a primeira pergunta: o que significa esse Abraão?
sai da sua tenda e olhe para o céu. Olhar para o céu significa olhar para o infinito, para o incontável. Essa tarde, minha filha estava fazendo um trabalhinho sobre a descoberta de um novo planeta chamado Kepler. Um planeta que surge, começam todas as indagações sobre o tamanho desse planeta, a luz desse planeta, as possíveis fatores de vida que tenham nesse planeta, porque olhamos daqui para lá e sonhamos, muitos sonham, na ideia de que talvez um dia tenhamos um outro planeta que possa ser habitável. A Bíblia não nos fala sobre isso, a Bíblia só fala da criação de um planeta chamado Terra, e que é no planeta Terra que ele coloca gente. Então nós olhamos para o infinito, para as estrelas ainda hoje e especulamos, apesar que, claro, que temos como hoje observar, fazer equações, ter entendimento, mandar satélites, naves, nós temos estações espaciais no espaço, nós entendemos mais, mas ainda é um infinito pouco tangível. Nós olhamos para o céu, significa então olhar para o infinito, aquilo que eu não entendo, que eu contemplo, que eu acho bonito, aquilo que eu não consigo mensurar exatamente. E tanto o infinito como o incontável refletem o quê? Refletem a grandiosidade. Reflete algo que é muito maior do que nós, e basta você pensar que nós estamos num planeta chamado Terra, um sistema solar. E que estando nesta Terra, neste planeta, no sistema solar, nós estamos no meio de um espaço infinito. É desesperador pensar nisso. Minha filha perguntou para mim, mas por que a gente não cai no espaço? Porque já que o planeta está lá no sistema solar, aquelas perguntas que você nunca vai saber responder, a não ser que você seja um tremendo físico. Porque não convence simplesmente dizer, não é a força da gravidade que puxa você para a Terra. Vai um pouco além. Então nós olhamos para tudo isso e nós somos, sim, inspirados pelo difícil, pelo incontável, pelo imensurável. Mas geralmente esse infinito que é imensurável, que não é compreensível na sua totalidade, também nos inibe, porque mostra quão grande é o Criador deste cosmos. Por isso que contemplamos Ele, Deus Criador do universo, Deus Altíssimo, Deus Senhor, Senhor Poderoso. Tentamos usar adjetivos e mais adjetivos para explicar o que nós não conseguimos entender. Abraão, por sua vez, sem nada disso que nós temos hoje, acreditou. Ele creu. E olhou não somente para o céu, não somente saiu da sua tenda e contemplou aquelas estrelas. Alguns cientistas flutuam entre dizer que um olho humano consegue ver entre 4.000 e 8.000 estrelas, não sei quantas Abraão viu, mas ele olhou e a Bíblia confirma, ele acreditou, vão ter muitos descendentes. Mas ele não parou por aí. Ele olhou para os céus, olhou para as estrelas, mas também ele contemplou a terra. E a terra é o conhecido. A terra é onde o meu background, o seu background estipula o que você conhece. Não, você conhece algumas terras, algumas regiões, eu conheço outras. Se você cita então uma terra que eu conheço, imediatamente minha cabeça vai para aquela terra. Eu tenho visualizações, eu tenho memórias. Agora, quando Deus fala para ele sobre a contemplação da terra, não somente o espaço e estrelas, Deus dá um endereço, ao contrário do que acontece com as estrelas. Com as estrelas ele fala, olhe para as estrelas. Para a terra não. Para a terra ele fala, olhe para a terra, e dá uma definição que no português essa definição não existe. Somente no original a gente vê essa definição. Ele diz na nossa linguagem, norte, sul, leste e oeste. Então a pergunta é, o que esses pontos cardeais informaram a Abraão? Ele ouviu isso e imaginou então direções? E a resposta é não, não. Abraão estava ali numa posição, a Bíblia nos diz, no local onde você está, olhe para. No local onde ele está, olhe para, o termo ali original se refere a um monte chamado Monte de Safon, na Síria.
no norte de quem está em Israel, ali no centro, olhando para o monte, olhando para o norte, via aquele monte. Deus dá para ele a primeira definição de um grande monte, de um pico, onde ele pudesse visualizar algo também maior do que ele. Não era simplesmente uma direção, o norte. Olha para aquele monte. Eu te pergunto, quando você pensa num monte, numa grande montanha, o que traz para você na sua mente? Se você gosta de escalar montanha como eu, você sente uma plena alegria de imaginar o que dá para acontecer quando você chega em cima de um monte e visualiza. Nós não falamos assim, vamos fazer uma trilha para chegar num mirante. E lá do mirante contemplar a terra. Primeiro ponto, Deus fala para ele, olha para este possível mirante ali no topo, ali no norte. Posteriormente isso, nas questões militares de Israel, eles entenderam certamente isso, que se eles detivessem o poder sobre os montes, sobre as colinas, sobre o Chamata, Ramata, Golã, são as cadeias ali no norte de Israel, eles teriam o quê? Eles teriam proteção. Não ter essas colinas significaria ser atacado e não ter o país sobrevivente a um ataque. Deus olha para Abraão e diz, contemple as estrelas, o infinito, mas contemple a terra, os montes, a sua futura proteção, o norte. Diz para ele também, olhe para o sul, nós lemos no português, mas no original não diz sul. No original diz, olhe para o Negev. E o Negev é um deserto. Olhe para um deserto, esse deserto está no sul. E aí eu te pergunto, o que alguém pode fazer no deserto? Ninguém aqui se sentiria atraído para comprar um terreno no deserto, correto? Ninguém aqui olha para o deserto como um lugar de possível moradia. Então, aonde está o benefício de dizer, olhe para a terra, uma terra específica, olha para o deserto? O ponto aqui é que nós ocidentais, nós não temos nenhuma intenção de comprar um terreno no deserto. Mas aquele povo chegou ali naquela localização, ali no deserto, e você hoje viaja, você hoje anda pelo deserto, e você vê o que em Israel? Você vê plantações, você vê grandes agriculturas, você vê verde, inclusive sendo exportado do deserto para a Europa, do deserto para o mundo. Olhe para o deserto, olhe para esse lugar que talvez suscite no coração um desejo de explorar, de viajar pelas dunas, de talvez andar em um camelo, mas vai além disso. E o povo de Israel foi além disso e levaram água para o deserto, plantação no deserto. E o deserto é local em Israel que você pode morar numa comunidade com terreno, num condomínio fechado chamado kibbutz. Deus também disse para ele, olhe para o leste. E olhar para o leste, para a terra do leste, significava olhar para a região da onde começou a construção da civilização, que é a região do Éden. Olhar para o leste era olhar para onde Deus começou. Era olhar para a imaginação do possível jardim que não se sabe mais a sua localização. A Bíblia diz alguma coisa entre rios Tigre e Eufrates. Pensamos na região do Iraque, mas que naquele momento, no consciente coletivo do conhecimento, da oralidade, de conhecimento que passava de pai para filho, falar do leste era falar de estar perto da presença de Deus, porque era onde ele começou ali do pó da terra, da junção terra, sangue, ruach, espírito, criou gente. Abraão, olhe para a terra, olhe para aquela região onde tudo começou. Em outras palavras, olhe para aquilo que é o grande centro da sua vida, que é você é filho, você é criatura, você vem do pó. Não se esqueça do leste, Abraão. E por fim, oeste. E oeste, de novo, na nossa linguagem, mas o original não diz oeste, o original diz que é para a região do mar. Para a região das águas, da água salgada do mar Mediterrâneo. Olha para ele e, de novo, quando eu e você pensamos em mar, fora a alegria de pensar em férias, em sal, em praia, em sol, significa o quê? Vocês poderão fazer muito comércio. Vocês poderão ter as suas embarcações saindo e chegando. Eu estou dando para você, então, não somente o olhar para o infinito,
o olhar para aquilo que está a mais acima de você, muito superior. Mas eu estou te convidando para olhar para os céus, o que é superior, e olhar também para a terra. Olhe para as estrelas, e as estrelas, em uma palavra, pode ser, você colocar estrelas igual ao próximo, porque era gente, pessoas, descendentes. Agora, a terra nos fala do conhecido, das imagens, das lembranças, da experiência do lugar que eu já fui. Olhe para os céus, Abraão, sonhe com muita gente. Você não tem um só filho, mas olhe para o que transcende você, acima de você, e sonhe com gente. Gente que você não está tendo capacidade humana, fisiológica de fabricar. Gente que vai precisar da minha mão na vida da Sara para que isso aconteça. Mas você sonhe com estrelas. Sonhe com gente. E contemple a terra e entenda o tamanho do terreno. O tamanho das possibilidades, as navegações que irão sair, a agricultura que você vai tirar literalmente do deserto, a ideia de montanha, de segurança e a proximidade do Éden, da onde Deus começou. O tempo passou, vem Isaac, vem Jacó, e Jacó ouviu esta mesma promessa depois de Abraão. Gênesis 28:14 diz assim: seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para, uma vez mais, toda a terminologia, oeste, leste, norte e sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você, eu cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra, e eu não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Jacó, muito mais que Abraão, muito mais que Isaac, viu as estrelas. Abraão viu uma estrela que era seu filho, Isaac. Isaac viu ali as duas estrelas que trouxeram grandes dramas para a sua vida, Jacó e Esaú, e tudo aquilo que aconteceu desde o ventre da mamãe. Mas Jacó não. Jacó viu muito mais. Jacó teve os seus 12 filhos, sem contar Diná, sua filha, viu as 12 tribos, viu o clã, viu descendentes, viu cabeças de tribo, viu mais. E por que ele viu mais? Porque cada geração vê algo diante daquilo que colheu e diante da progressividade de Deus na nossa vida. Deus revela algo numa geração, revela outra em outra, e vai assim revelando, e nós vamos tendo entendimento. Ele fez algo na história da igreja. Se você for para o século da reforma, você vai ver algo sendo feito. Você vê hoje um outro momento, uma outra história acontecendo. Porque Deus tem algo relacionado a estrelas e a terra com cada geração. Então Jacó viu mais dessas estrelas. E é Deus quem gere tudo isso. É Deus quem cuida do que achamos ser impossível. É Deus que olha para o impossível para cada geração e diz: eu sou o Senhor das estrelas e da terra, eu que faço acontecer. Agora, ao mesmo tempo que Jacó viu mais estrelas, mais filhos, mais descendentes do que Abraão e Isaac, ele não pôde desfrutar da terra. Você se lembra que a fome levou Jacó e sua família para o Egito. No Egito eles foram literalmente para sobreviver. E passaram os últimos anos da sua vida lá sim, reencontrou-se com seu filho José, que ele achava estar morto. Gozou do melhor da terra, porque através de José ele teve fartura. Estiveram na terra chamada de Gósen, ali no Egito. Viveram em paz, mas cadê a terra, Senhor, que tu prometeste? Não foi o Egito. Jacó viu mais estrelas, mais gente, mas viu menos terra. Agora, quando chega no final da sua vida, a sua fé é tão grande, a sua certeza é tão grande de que Deus falou sobre estrelas, pessoas e sobre terra, localização, e a localização era Canaã e não o Egito, que ele pede para o seu filho fazer o quê? O que ele pede?
José, vem aqui, eu estou para morrer. Você me prometa num juramento solene, o meu corpo não ficará no Egito. Você vai dar um jeito, me embalsame, faça o que você quiser, mas transporte o meu corpo daqui, porque a promessa de Deus foi para olhar para as estrelas e olhar para a terra. Era uma promessa de descendência e uma promessa de chão. Eu não vou ficar aqui. E foi isso que aconteceu. Foram com o corpo de Jacó e colocaram aonde ele quis morrer, aonde ele quis permanecer como corpo, como memorial, afirmando que Deus cumpre as suas palavras, mesmo quando não cumpriu na minha geração. Mesmo quando não cumpriu na minha vida, talvez ele cumpra diante da vida dos meus filhos, dos próximos. Há 75 anos, os pioneiros da IBP olharam para as estrelas e contemplaram a terra. De dentro do Colégio Batista, onde esta igreja nasceu, eles foram alvos da bênção de Deus que formou um povo e deu uma terra. As estrelas e o chão, ambos milagres de Deus. Pessoas foram tocadas, pessoas foram transformadas e continuamos nessa transformação. Dá para imaginar se por um piscar de olho entrasse as pessoas aqui vestidas com a roupa de 75 anos atrás? Não seria um choque esse encontro? O que usavam lá, dona Ruth? Os penteados de cabelos, as diferenças, ia ser interessante. Imagine os jovens sem telefone na mão. Isso seria uma bênção. Imagine, mas pessoas tocadas, transformadas, em contínua transformação. Deus transformando pessoas. E transformando pessoas, Ele vai transformando a igreja. E a transformação e expansão também desta terra, deste terreno, o que era aqui um terreno, que hoje é um edifício, que temos tomado posse, trabalhado, reformado, construído, atendido necessidades da modernidade, das leis, da acessibilidade, de tudo que já fizemos, e você sabe do que eu falo nesta hora. Nesta noite, então, eu te convido na continuidade destes para olhar para os céus. Eu te convido para olhar, para sair da sua tenda e olhar para os sonhos, aquilo que parece intocável, aquilo que parece quase que impossível, porque lá no fundo você diz ter fé e que Deus é Deus do impossível, mas aquilo que está distante. E eu te convido para olhar para os céus e pedir: Senhor, dê-me fé, dê-me força para acreditar e para trabalhar. Sem desculpas, mas com fé. Olhe para as estrelas, olhe para as pessoas, olhe para o seu próximo, olhe para a gente que Jesus deu a sua vida. Pessoas que nós encontramos aqui, encontramos fora, encontramos na rua. Olhe para ele, a próxima vez que você sair daqui, ver alguém que você quiser torcer o nariz, fale: é uma estrela diante de mim, que pode brilhar, ou que eu posso ofuscá-la com o meu orgulho, com o meu desamor, com todas as maldades que habitam dentro de nós. Olhe para os céus, olhe para as pessoas, olhe para a gente que Jesus ama, da mesma forma que me ama. E escute isso, tenha descendentes espirituais. Descendência espiritual não é trabalho só para patriarca. Descendência espiritual não é só para Abraão, Isaac, Jacó, José e alguns mais. Descendência espiritual é para mim, é para você. E vai além dos meus filhos. São todos aqueles que eu olho para trás e vejo me seguindo, e vejo eu influenciando, e vejo eu dando um rumo e dizendo: me siga, porque eu estou tentando seguir a Cristo, tenta junto comigo.
Olhe para as estrelas. Mas contemple também a terra diante de você, o espaço, o chão que Deus tem te dado, o chão da sua individualidade, o chão que você quer conquistar. E sim, conquiste-o. Expanda, adquira, plante bastante. E a regra da colheita se manifestará para quem planta. Mas não perca a sintonia com a terra, com o chão igreja que Deus nos deu. Na continuidade da história de amor, de fé, de coragem, vamos renovar a nossa generosidade, o nosso serviço a essa terra chamada Igreja Batista em Perdizes. A minha oração quanto a isso é: Senhor, sim, surpreende-nos com mais servos. Surpreende-nos com mais gente para ser salva. Surpreende-nos com mais amor, que cada um prefira o outro do que a si próprio, como nos diz o apóstolo Paulo. Vem, Senhor, e dê-nos aquilo que nós não temos para acolher, para receber, para amar, e tira de dentro do nosso coração toda frieza que contamina. Que cheguemos ao momento do embelezamento. Cheguemos ao momento de olhar para a nossa igreja, para a nossa terra e falar: a igreja está mais bonita, a igreja está mais agradável. Que Deus nos dê esta força e não este peso, porque mesmo no deserto dá para nascer muitas plantações. Do nosso cimento vai nascer beleza, não se preocupe. Das estrelas e da terra, quer nos surpreender o Senhor com mais filhos, também com mais terra, a fim de que o reino dele cresça e que outros venham para bendizê-lo conosco. Outros frutos espirituais possam louvar ao Senhor nesta terra. E que este povo que se reúne aqui possa atingir muitos lá fora, dando e trazendo e levando boas notícias que salvam e que transformam. Convido vocês a se colocarem em pé e nós vamos orar. Olhe nesse momento para as tuas estrelas. Olhe nesse momento para a terra que Deus tem te colocado. E perceba, talvez você esteja só vendo o deserto. Talvez você esteja vendo só uma montanha difícil de subir. Talvez você esteja vendo um mar salgado, queria água doce, Senhor. Talvez o Éden seja também não atrativo, porque afinal tem querubins lá na porta, não tem mais nada a ver comigo. Talvez os céus estejam longe demais e eu te peço em nome de Jesus, dê um sinal de vida para Deus, Ele vai fazer o resto. Ele vai te alcançar e vai renovar a sua capacidade de sair da tenda e ver além, para que assim possamos bendizer o seu nome sempre. Vamos orar. Sim, Deus, às vezes sufocados pela vida não enxergamos, sufocados pela rotina, preferimos ficar na tenda bem escondido, não queremos olhar para lugar nenhum, queremos bater o martelo do que somos, do que fomos até então, queremos dizer não é isso e ponto final, enquanto o Senhor nos chama para sair dos nossas tendas de conforto e olhar além, e no além encontrar-se com descendentes, com pessoas, com o próximo. O Senhor nos chama para olhar para a gente, pessoas que cruzam nossos caminhos, pessoas que estão dentro das nossas casas, pessoas que estão aqui na igreja, na vida, nas ruas, e que perdemos tantas lindas oportunidades de tocá-las. Eu te suplico em nome de Jesus, ajude-nos a trazer mais estrelas. Ajude-nos também a olhar para a terra, Senhor. Essa terra, em especial eu oro por essa terra chamada IBP, que o Senhor tem sustentado por esses 75 anos. E eu te suplico, surpreenda-nos no deserto, no mar,
na montanha, próximo do Éden. Em nome de Jesus, e coloque no coração de cada vida que a responsabilidade que já sobre nós é o hoje, é o presente, e que no presente não queiramos desenvolver uma comunidade fechada que bendiga o nome do Senhor. Não, Senhor, nós queremos ver mais gente, mais estrelas nesta terra, bendizendo o seu nome até a eternidade. Ressuscita sonhos, tira escamas dos olhos e abençoe-nos, Senhor, com aquilo que o Senhor vê, não aquilo com que nós enxergamos. E perdoe as nossas limitações, em nome de Jesus.